Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Dreva News. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Dreva News, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. E hoje eu vou falar com vocês mais um pouquinho sobre a minha experiência no Caminho de Santiago. Eu espero que seja a segunda e última parte, mas não prometo nada, pode ser que tenha uma terceira parte também, porque tem bastante coisa para falar. Então vamos lá. Um dos pontos mais marcantes do caminho primitivo de Santiago é a rota de Hospitales, né? Porque é um dia que você vai andar ali em torno de 24 quilômetros e a partir do, sei lá, terceiro, quarto quilômetro você fica subindo a montanha, depois você chega lá em cima da montanha, depois você desce a montanha e não tem nenhum tipo de estrutura. Não tem água, não tem comida, não tem nada. Nesses 25 quilômetros que você vai andar, é só você e a sua mochila. Então, nesse dia, a gente acaba carregando um pouco mais de peso, porque você tem que levar água suficiente para todas as horas ali que você vai estar caminhando. E é um pouco mais desafiador, né? Porque você vai estar numa ascendente muito maior, então exige muito mais do corpo, e também a descida também é muito grande, que também exige do corpo. Mas esse era um ponto da jornada que eu estava muito ansiosa, e na verdade estava um pouco com medo que caso não desse para fazer, eu ia ter que fazer uma mudança de planos muito grande, uma questão logística ali, que é uma coisa que eu não gosto muito, né, das coisas não saírem conforme o planejado, mas também é uma rota que você depende muito do clima, né, se tá chovendo muito forte ou se tá um vento muito forte, você não é seguro que você vá fazer essa rota de Hospitales, né. Então, até o dia de manhã cedo, né, ou o dia anterior do dia da rota de Hospitales, que para mim foi o 6º dia de caminhada, eu não sabia se eu ia realmente fazer aquela rota. Cheguei no hostel no dia anterior, uma cidadezinha bem pequenininha, cidade de Borges, e era só, a cidade era o hostel, algumas casinhas, e tinha um bar, restaurante, assim, era bem pequenininho, coisa mais linda. Cheguei lá, aí conversei com o dono do hostel e ele falou, não, olha, olhando pelo vento, olhando pela posição das nuvens, amanhã não vai estar um dia lindo, mas vai dar pra fazer, né, não vai ser perigoso fazer o caminho de Hospitales. Então, beleza. Aí ele falou pra gente, mas não faça sozinho. Aí se você tá viajando sozinha, conversa com algum outro peregrina para vocês fazerem essa dupla, para vocês se acompanharem, porque é muito perigoso, e se acontece alguma coisa com você lá em cima, você precisa ter alguém para te ajudar, chamar ajuda, né, porque é muito perigoso. Aí, beleza, né, fui jantar lá no bar, e encontrei a minha amiga, que eu comentei com vocês no episódio anterior, minha amiga peregrina, e aí a gente combinou que a gente ia sair juntas para fazer a rota de Hospitales. E aí saímos já de manhãzinha cedo, ali umas 7 da manhã, e ela também já tinha convidado um outro amigo que ela tinha feito. Só que esse amigo que ela tinha feito, ele era ex-militar e ele andava muito rápido, né, ele era muito forte, assim, então ele numa subida ele conseguia ir rápido e não se importava muito, assim, não fazia muita diferença para ele a subida ou a descida, né. E aí ela também tinha um ritmo legal. Então ali no comecinho, ali no, sei lá, no 4º quilômetro, por exemplo, 4º pro 5º quilômetro, eu já comecei a perceber que eles estavam num ritmo muito rápido, e eu, pra não atrasar eles e pra não ficar pra trás, porque, né, porra, eu era mais nova daquela galera ali, eu comecei a me comparar e tentar seguir o ritmo deles. Só que aí, no 5º quilômetro, eu já comecei a perceber que eu ia me estrupiar inteira se eu seguisse naquele ritmo por mais algumas horas. E aí, tanto que eu tive que parar pra passar remédio nas minhas costas, porque tava começando a doer meu pescoço por causa do peso da mochila e tal. E aí, no 5º quilômetro, que é onde a gente passa no primeiro hospital, né, porque a rota de Hospitales é chamada de rota de Hospitales porque tem alguns hospitais abandonados, né, ruínas de hospitais no topo da montanha, que eram os hospitais dos peregrinos, né, muitos anos atrás. E aí quando a gente chega no primeiro marco, né, na primeira ruína, que são 5 quilômetros de caminhada ali, eu paro e falo, vou passar um remédio aqui. E a hora que você para, o vento e o frio, ele começa, né, a adentrar sua pele, né. E aí a minha amiga tava me esperando e ela começou a tremer de frio.
E aí, gente, quando você tá com a mochila e jaqueta e tudo, demora, né, pra você conseguir fazer tudo que você precisa fazer. E aí eu falei pra ela, falei, não, olha, acho melhor você seguir, né, porque eu tô te atrasando e você tá com frio e não é legal você ficar com frio, né, porque era um lugar alto, muito vento. Falei, não, vai que eu vou tranquilinha, não vai me acontecer nada. Assim, se foi uma decisão correta ou não, se eu, né, corri risco ali, provavelmente. Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo. Mas tiveram vários momentos em que eu tava caminhando, que às vezes eu pensava assim, falei, gente, se eu torço o pé aqui, eu tô ferrada, porque assim, você não via ninguém, não tinha ninguém, era você e Deus ali. Às vezes passava um peregrino ou outro por você, mas eram pouquíssimas pessoas fazendo aquela rota naquele dia, porque o clima não tava 100%, né, não tava seco, você não conseguia aproveitar todas as paisagens, porque tava muito fechado, muito nublado, né, e um vento forte também, às vezes chovia um pouco, então assim, é perigoso realmente fazer sozinho, então não recomendo que você faça sozinho. Mas eu acabei tomando essa decisão porque eu percebi que se eu continuasse caminhando, tentando manter o mesmo ritmo que eles, eu ia acabar me machucando. Então eu ia começar a ficar muito mais cansada, ou machucar e acabar estragando o restante da viagem. Então eu tomei essa decisão. E aí quando eles começaram a caminhar e eu fiquei sozinha ali comigo, eu comecei a perceber, comecei a me criticar, né, porque, poxa, né, poderia estar melhor preparado, poderia conseguir andar mais rápido, poderia isso e aquilo, e naquele momento me veio não, né, olha só onde você já tá, né, você já caminhou por 5 dias, hoje é o teu 6º dia, no 2º dia eu já achei que não ia conseguir, queria desistir, queria voltar, eu liguei pro meu marido e falei assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui não. Então, aí eu comecei a conversar comigo mesma e ter essa compaixão comigo mesma. De assim, vamos avaliar tudo que foi feito até agora, vamos avaliar o poder que você tem, né, de você estar aqui fazendo essa aventura, né, sozinha, então vamos parar de ficar se julgando, né, eu falando comigo mesma ali, né, como se tivesse duas pessoinhas dentro da minha mente conversando. E aí, com esse sentimento de compaixão por mim mesma, sabe, de olhar para as minhas forças e seguir caminhando, mesmo que eu não fosse tão rápida ou tão forte quanto as outras pessoas que estavam caminhando ali, eu comecei a me sentir melhor. E aí, comecei a caminhar, aí assim, obviamente, tinham momentos que dava muito cansaço ou muito frio, né, teve momentos lá que era um gramadão, assim, só que era tudo verdinho, quando você pisava o pé afundava, que era, né, era o topo de uma montanha, então começou a chover, e aí a umidade do ar mesmo, as nuvens, tinha momentos assim que você nem chegava, sei lá, uns 3 passos na frente, por causa da neblina, das nuvens e tudo mais. Então, foi realmente muito desafiador, e esse sentimento de compaixão, assim, de olha onde você tá, né, e de deslumbramento também, né, com tudo que eu tava vendo ali, porque uma das coisas mais lindas, né, da trilha de Hospitalis é que, assim, só passa lá peregrino, né, não passa carro, não passa bicicleta, não passa moto, é só peregrino caminhando que passa lá, e um volume muito menor comparado com outras rotas do caminho de Santiago. Então, a natureza, ela é muito bem preservada, né, você não vê sujeira no chão, a gente viu cavalos selvagens, né, cavalos que têm donos, mas eles nascem e vivem lá em cima, naquela montanha. Então, assim, acho que foi a experiência de natureza pura, mais pura que eu já vi, assim, sabe, sem tanto abuso do ser humano, assim. Então, quando eu comecei a olhar para isso, as minhas dores diminuíram, a minha autocrítica diminuiu, e eu consegui aproveitar aquela experiência. E aí, no fim do dia ainda, deu uma abertura no céu, consegui ver a paisagem lá embaixo, e encontrei outros peregrinos, né, que estavam ali quase no finalzinho, e beleza, desci, cheguei a Berducedo, né, que é a cidade final, né, depois da montanha, cheguei a Berducedo, e todas as pessoas que param em Berducedo, né, ficam com esse sentimento de orgulho, assim, tipo, gente, olha o que a gente fez hoje, né, então, era muito legal de ver
esse orgulho, assim, no rosto das pessoas, misturado com cansaço também, né, porque a gente tava tudo destruído, assim. Não cheguei muito tarde, acho que era umas 3 ou 4 da tarde quando eu cheguei, mas assim, tava muito cansada, tanto que eu encontrei a minha amiga e eu falei pra ela, eu não sei se amanhã eu vou caminhar, porque eu estou destruída, né, eu tô com dor no pé, tô com dor no quadril, tô com dor no joelho, tô muito cansada. E aí beleza, né, entrei lá, fui organizar minhas coisas, tomei um banho, aí depois fui jantar e tudo mais, e aí eu fui dormir. E a minha amiga já tava com bolhas no pé e também, né, sofrendo, né. E aí eu falei pra ela, falei, bom, amanhã de manhã eu vou ver o que eu vou fazer. E eu fui dormir com esse pensamento, porque assim, por mais que não fosse algo que eu gostaria de fazer, era uma possibilidade de eu pegar um ônibus, pegar um táxi, e por mais que fosse algo que eu não gostaria de fazer, era uma possibilidade que eu não tinha descartado. Aí eu falei, se for preciso, em algum dia eu estiver muito cansada, eu vou sim pegar um táxi e vou respeitar o meu corpo. Mas aí no dia seguinte eu acordei, não tava 100% descansada, mas eu falei, não, eu vou caminhar, né? Aí fui lá, peguei meu tênis, que ainda tava meio molhado, coloquei o tênis, me arrumei e tal, e comecei a caminhar. Nesse dia a caminhada ela já tinha uma subida bem no comecinho dela assim, mas tudo bem, consegui, né, passamos a subida e tudo mais, quando de repente, sei lá, acho que fazia uns 20 minutos que eu tava caminhando, eu olho pro lado assim, e era uma porteira assim, uma portinha, como se fosse uma área de uma fazenda e tava um portão aberto, e quando eu olho, eu vejo só nuvens. Porque a gente estava, por mais que eu tenha baixado da montanha, ainda estava alto comparado a outras cidades. E eu vi aquele mar de nuvens. E naquele momento eu comecei a chorar. Eu falei, gente, olha a beleza, né, a lindeza da natureza. Né, os terrenos, eles são tão diversos e diferentes que, assim, eu andei, subi, desci, e ainda tô acima das nuvens, então ainda lá em algum cantinho lá embaixo tem uma outra vila, tem um outro grupo de pessoas fazendo, né, vivendo as suas vidas. E aí, isso ainda o sol nem tinha nascido, né? Continuei andando, deu, sei lá, 1 hora de caminhada, esse mar de nuvens e ele ficou ainda maior. Um dia lindo de sol, não tinha uma nuvem no céu, mas a gente estava acima das nuvens, então o mar de nuvens, assim, coisa mais linda. Aí beleza, continuamos andando, e nisso já encontrei outros peregrinos ali no caminho, encontrei a minha amiga, ela falou, olha, agora aposto que você não se arrepende de não ter pegado o táxi hoje, né? Eu falei, não, com certeza, o maior presente que eu já ganhei é essa vista, né? E aí eu lembro que a gente continuou andando, e aí a gente começa a descer de novo, né? Aí a gente entra nas nuvens que a gente tava vendo, e aí fica ali toda a neblina na nossa volta, que também tem a sua própria beleza, né? Você vê as plantas, o orvalho através da neblina, coisa mais linda. Quando a gente termina de descer, que a gente ganha visibilidade do que as nuvens estavam cobrindo, tem um rio, coisa mais linda, gente, um verde esmeralda, assim, eu nunca vi aquilo na minha vida, de tão linda aquela cor. Aquele rio, coisa mais linda, lá embaixo ainda, a gente ainda tava alto. E aí eu falei, meu Deus, olha que coisa maravilhosa. E assim, esse foi um dia, assim, de muita gratidão, de muita... Meu Deus, olha as belezas que existem. E assim, eram lugares que eram difíceis de caminhar, né, eram pedras soltas, eram lugares altos. Então assim, você só consegue ir nesses lugares a pé. Não tem outro, não existia carro ali, não existia essa possibilidade. Acho que talvez com uma mountain bike você consiga, mas ainda assim eu não vi nenhuma. Então, assim, lugares que pouquíssimas pessoas vão ter acesso de realmente passar, e eu me senti tão, tão grata por ser uma dessas pessoas, né? E aí, beleza, continuamos descendo, aí passa por uma represa, aí parei para tomar um café com aquela vista linda. Então, assim, a lição desse dia foi realmente de ter compaixão com a gente mesmo, e às vezes, quando as coisas parecem que chegou no final da tua energia, que você não aguenta mais, às vezes vale a pena dar aquela última gotinha de força que a gente tem, porque a recompensa, ela tá ali, né? Eu lembro que a minha nutricionista falava dessa lição, assim, né? Às vezes você tá tão perto, falta um passo pra você chegar no teu objetivo, só que você já lutou tanto, que aí você acaba desistindo e o teu prêmio tava ali, era só esticar a mão, né? Então eu
tive esse pensamento, assim, né, no sentido de, eu tava tão cansada, mas eu ainda tinha um pouco de energia em mim. Falei, não, eu vou andar, e aí qualquer coisa, se eu ficar muito cansada, eu paro na metade do caminho e peço um táxi. E aí eu ganhei esse presentão, assim, né, que era uma das paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida. Durante quase todo o dia, foi isso, assim, sabe? Foi o dia que eu mais tirei foto. Porque era tanta coisa linda, cada momento você estava vendo um negócio mais bonito que o outro, assim. Então foi muito maravilhoso. Mas é claro, né, que nem só de coisas lindas é feito o caminho, né? Então esse dia foi um dia de 26 quilômetros de caminhada. E tava um sol forte, então fiquei bem cansada, né? Então quando cheguei lá de noite, né, na cidade de Castro, tava muito cansada. E aí eu me lembro que eu cheguei assim, e aí eles só iam servir o jantar às 7 da noite. Eu falei, então vou deixar minhas coisas tudo pronta, porque a minha ideia era sempre assim, eu chego, como e já vou dormir. Mas nesse dia, como o jantar tinha o horário certo, que era uma pousada familiar que eu ia ficar, eu falei, bom, então vou preparar todas as minhas coisas, né? E aí eu lembro que eu liguei pro meu marido e a gente conversou, e aí, né, eu anotei, que eu tenho um caderninho com as anotações, né, eu anotei nesse dia sobre essa questão de ter um porto seguro, né, de você ter uma pessoa, quando você tá ali no seu pior momento, ou quando você não acredita mais que você vai conseguir fazer alguma coisa, ou quando você realmente desistiu de fazer alguma coisa que você queria muito, ter esse porto seguro, ter essa pessoa ou essas pessoas, né, que você sabe que talvez não vão conseguir resolver o seu problema, mas que vão estar ali para te ouvir, que vão te dar o apoio necessário que você precisa, que vão entender o quanto aquilo significa para você. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, para resiliência mental mesmo, sabe? Porque eu tinha feito um plano antes de sair de casa, eu até falei com meu marido, falei, olha, talvez eu não vá falar com você nesses dias, eu não sei como vai ser a minha experiência, mas eu vou te mandar uma mensagem para dizer quando eu cheguei em algum lugar e tal, nas cidades, né, marcadas, mas talvez a gente não vá ficar conversando, porque eu quero fazer um momento de introspecção e tudo mais. Mas quando chegou lá, na vida real, eu percebi que eu precisava ter esse momento de fazer uma ligação com ele, contar pra ele como foi o dia, às vezes reclamar que eu tava com dor em vários lugares do meu corpo. E eu tinha um grupo de amigas também que eu mandava, tipo, amigas e amigos, né, que eu mandava, cheguei aqui e tal, aí falava um pouquinho do dia. Tem uma amiga fisioterapeuta que eu falava, amiga, tô com dor aqui nesse pé, desse jeito. Ela me dizia o que eu tinha que fazer de exercício. Então, acho que ter o porto, né, ter esse porto onde a gente pode ancorar, onde a gente pode ser vulnerável, para mim foi um ponto muito importante no caminho de Santiago e na minha vida, né, porque foi uma realização mesmo que eu fiz dentro do caminho de Santiago, de que eu estava fazendo algo extremamente independente, né, eu estava fazendo uma viagem sozinha, fazendo o caminho de Santiago sozinha, que é uma coisa muito forte, muito importante, mas ao mesmo tempo não tem problema nenhum em ser vulnerável com outras pessoas, não tem problema nenhum em pedir ajuda para outras pessoas, e é algo que por muito tempo eu evitei na minha vida. Então, essa foi uma das grandes lições, assim, do caminho, e eu fiz questão de que as pessoas que foram esse apoio para mim soubessem disso, né, quando eu voltei, eu falei para todos, agradeci a todos o apoio e o suporte que eu recebi deles enquanto eu estava lá, porque por mais que eu queria ficar introspectiva, mesmo não sabendo, eles me impulsionaram para realmente finalizar, porque se fosse depender só da minha força de vontade, da minha mente, lá nos primeiros dias eu teria desistido, porque parecia muito difícil, muito inalcançável. Depois que você anda 2 dias, você fala, meu Deus, aonde foi que eu me meti? Mas aí depois que as pessoas falaram, não, você consegue, vai lá, continua, né, dorme, vai melhorar, você vai descansada, vai dar certo. As minhas amigas terapeutas mandando reiki pra mim. E aí, me dava força pro próximo dia, até que eu, né, finalmente cheguei lá. Mas antes de chegar lá, né, ainda tem mais algumas lições. Uma outra coisa que aconteceu aí, né, num dos próximos dias foi que eu tava muito cansada, eu acordei muito cansada, né, porque, assim, os dias vão somando, né, no corpo da gente. Eu acho que eu tava ali no 8º dia de caminhada, e eu lembro que eu comecei a caminhar,
E o meu relógio, eu coloquei ele, quando eu tô caminhando em casa, eu coloco ele para ele me dar um apito como se fosse uma estrelinha a cada 1 quilômetro. E aí, quando eu tava no caminho de Santiago, eu mudei isso para cada 5 quilômetros. Porque daí, né, como eu ia andar muito mais tempo, e aí eu lembro que eu tava andando, eu já tava exausta, e ainda não tinha me dado o apito dos primeiros 5 quilômetros. E eu tava falando, meu Deus do céu, quanto que eu andei, né? Não pode ter sido tão pouco, né? E aí eu olhei no relógio e tinha sido, sei lá, 3,5 km. Eu falei, meu Deus, mas eu já tô tão cansada. E aí eu parei, que era uma subida, assim, e eu parei na pontinha, assim, do morrinho que eu tava subindo. E aí eu olhei pra trás. E a hora que eu olho pra trás, eu vejo a cidadezinha que eu deixei, né? O vilarejo que eu deixei lá embaixo, assim, mas parecia muito longe, sabe? E aí me veio essa reflexão também, de que às vezes a nossa régua, né, a forma como a gente se mede é injusta. Né? E eu tava ali medindo a minha caminhada em quilômetros, até porque era uma forma de eu saber quanto tempo ainda ia demorar para eu chegar no meu destino, mas eu não tava aproveitando o caminho que eu tava fazendo, eu não tava reconhecendo tudo que eu já tinha feito. Né, e aí nesse dia, quando eu olhei pra trás e eu vi a cidadezinha, e eu vi, porque como eu tava sempre subindo, eu conseguia ver bem distintos, assim, os lugares por onde eu passei. E eu falei, gente, nossa, eu andei bastante coisa, né? E aí eu fiz esse reconhecimento, né? Antes de chegar no objetivo. Antes de chegar lá na cidade onde eu ia chegar, dali 20 quilômetros. Antes disso, eu parei no meio do caminho, ainda, né, não estava nem vendo o meu objetivo final, e eu olhei para trás para ver o caminho que eu tinha percorrido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não faz na nossa vida. É muito raro a gente parar para olhar para trás, para tudo que a gente viveu, quando a gente falha e quando a gente está no meio do caminho. Algumas pessoas têm essa coisa de fazer isso quando chega no resultado. Chega no resultado e fala, porque eu passei por X, Y, Z para chegar aqui. Mas quando a gente tá no meio do caminho, ou quando a gente falha no objetivo que a gente tava buscando, a gente nunca olha para reconhecer as conquistas que a gente teve durante o caminho. Então isso foi uma coisa que eu refleti durante o caminho de Santiago, e foi uma coisa que eu comecei a colocar na minha vida, assim, de ter essa análise e essa compaixão de novo, né? O sentimento de compaixão, de olhar para minha história, de olhar para as coisas que eu já passei, de olhar para as pequenas tarefas que eu fiz no caminho do meu objetivo, que já são parte da vitória que eu vou conquistar em algum momento. Então, isso foi muito importante, assim. E aí, nesse dia, né, eu andei, e aí quando eu chego num ponto, assim, que fala, não, acho que agora eu vou parar pra tomar o meu whey protein, dar uma descansada, o sol tava nascendo, tinha uma igrejinha, assim, sabe, aquelas, realmente um presente, assim, uma recompensa que eu ganhei ali, sabe, de mim mesma e do universo, por estar naquele caminho, estar naquela jornada. Então, foi muito legal. E aí, seguimos pro 9º dia de caminhada, onde a gente sabia, já saindo ali da pousada, que nos primeiros 10 quilômetros não ia ter nada, nenhum comércio, nem nada. Então, né, é tudo uma questão de organização, né? Já no dia anterior, já comprei ali a água, já organizei ali um lanchinho, uma coisinha básica, que eu já tinha comprado bastante dessas coisinhas básicas, assim. Mas as primeiras 2 horas e meia de caminhada, não ia ter comida. Até porque a pousada mesmo só abria lá pelas 8, e isso era muito tarde para começar o dia, assim. Então, eu sempre preferi começar às 6h30, 7 horas, e comer depois, né? Mas sempre tomava ali um whey, ou comia alguma castanha, alguma coisa para dar aquele burst de energia inicial, e aí depois parava, depois de uns 5, 10 quilômetros para comer. E aí nesse dia a gente sabia que não ia ter nada no caminho, né? E aí eu me lembro que eu tava com outros peregrinos, 2 australianos que estavam ficando na mesma pousada que eu, e a gente decidiu que a gente ia sair juntos, né? E a gente saiu juntos, só que como estava muito escuro, porque o sol ainda não tinha nascido, esse casal de amigos, eles queriam ir pela estrada, ao invés de ir pelas marcações do caminho mesmo, que geralmente era pelo meio do mato, né? E aí eu caminhei com eles pela estrada, só que assim, tava muito escuro, qualquer carro que viesse, por mais que a gente estivesse com lanterna e tudo mais, a gente corria um risco maior.
E também a gente ia estar cortando o caminho, né? Se eu fosse pela estrada, eu estaria cortando o caminho e não fazendo o caminho mesmo oficial. E aí eu falei, bom, eu não estou com pressa de chegar. O meu ponto aqui é realmente curtir o caminho. Eu escolhi o caminho primitivo por causa do contato com a natureza. E aí eu me despedi deles e entrei, né, no meio do mato. E aí fui, né, seguindo o caminho ali com as setinhas do caminho de Santiago. E lá no final dos primeiros 10 quilômetros era para ter um restaurante. E aí eu encontrei esse restaurante, cheguei, fui a primeira cliente dele do dia. E aí acabou que como só tava eu e ele ali no restaurante, e a gente começou a conversar. E ele me contou a história dele, de que ele, há 15 anos atrás, ele sonhava, ele morava na Suécia, e ele sonhava em ter um café no meio da montanha, onde ele pudesse servir refrescos e comida para pessoas que fizessem as caminhadas, né, nas montanhas, as trilhas, as coisas. E ele falou, demorou, eu passei por muita coisa para conseguir chegar, mas hoje eu tô aqui, né? Ele falou assim, eu moro aqui, moro na Suécia, porque os meus filhos moram lá, então eu fico no verão aqui e no inverno eu vou para lá ficar com eles. E aí a gente tava conversando sobre essa questão, né, das coisas que a gente coloca na nossa cabeça pra gente fazer, e ele me falou uma frase que eu lembro que eu anotei no celular e depois eu anotei no meu caderninho de anotações do caminho, que foi a seguinte: primeiro precisa sonhar, depois crer e por fim fazer. Porque se a gente só sonha e a gente não acredita realmente que a gente pode fazer aquilo e a gente não age pra fazer aquilo acontecer, é apenas um sonho. Né, um sonho bonito, um negócio, nossa, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Quando a gente sonha e a gente acredita que a gente é capaz, a ação ela vem, a gente vai descobrindo a ação, né? Mas, ou quando a gente sonha e a gente faz, mas a gente não acredita realmente que a gente é capaz, o resultado não vem. Então essa frase que ele falou é muito perfeita, porque primeiro a gente sonha, depois a gente realmente tem fé, a gente acredita que a gente consegue fazer aquilo. E por fim a gente age, e a gente vai agindo e vai fazendo essas pequenas ações, até que a gente chega no resultado que a gente quer, né, na vida que a gente sonhou, no grande sonho que a gente sonhou. Então, eu vou terminar esse episódio com isso, com essa lição, com essa frase, para vocês ficarem aí reverberando isso na vida de vocês, né? Pensando nos seus sonhos, nas coisas que você acredita, em quais ações você tem feito. E eu volto na semana que vem para a parte 3, porque a gente ainda tem mais alguns quilômetros para percorrer. Tem mais algumas lições, principalmente as lições ali dos últimos dias, e a minha tão maravilhosa chegada a Santiago de Compostela. Então me acompanhem até a semana que vem para ficar sabendo como que foi a minha chegada lá. E é isso, pessoal. Esse foi o Drevaneio de hoje. Me diz aí o que vocês acharam. Me conta se alguma das minhas lições do Caminho de Santiago ressonou aí com vocês. Se lembrou de alguém, compartilhe o episódio, por favor. Fala para eles seguirem o Drevaneios. Se você ainda não segue, aproveita e já clica aí no botão e ativa o sininho para receber notificação quando tiver episódio novo. Muito obrigada por me ouvir e eu volto logo. Um beijo. Tchau, tchau.